Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Eu sou Michele Bronstein e hoje recebemos no nosso programa Caroline Pinheiro, professora do curso de graduação em Direito do Unifeso, que vai conversar conosco a respeito do acordo de leniência, lei anticorrupção e delação premiada. E na sequência vamos conversar com Walter Gonçalves, coordenador do curso de farmácia do Unifeso, que vai nos contar sobre o novo ambulatório de atenção farmacêutica. Não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Está aqui conosco Caroline Pinheiro, advogada e especialista em Direito Empresarial e professora do curso de graduação do Unifeso. Professora Caroline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço, honrada pelo convite. Professora, pode dizer para a gente assim, o que é essa lei anticorrupção? Bom, esse é um tema que ultimamente tem sido muito falado. Na verdade, essa lei, ela começou a ser pensada, não foi agora, né? Ela é uma lei de 2013, mas na verdade, desde 2010, que foi quando o projeto de lei com essa temática foi criado, esse tema já vinha sendo debatido no Congresso Nacional. Ela foi aprovada em 2013 por ocasião daquelas manifestações de maio e junho de 2013, onde milhares de pessoas foram para as ruas e, naquele momento, o governo achou que seria o melhor momento para que esse tema fosse aprovado no Congresso efetivamente. Então era uma lei que já estava em processo, mas que ainda estava aguardando uma aprovação. Exatamente, exatamente. Qual é o objeto dessa lei? Que eu acho que é isso que é o mais importante. O tema corrupção, ele era um tema criminalizado, ele já era tratado no Código Penal, a gente já tinha essa ideia da penalização do indivíduo que cometesse um ato de corrupção. Essa lei, o que ela traz de novo, que não é novo na verdade, porque a gente já disse que ela vem desde 2010, ela traz na verdade a ideia de punição para pessoa jurídica que tem um dos seus agentes ou que atua em ato de corrupção. Então, no Brasil, é uma novidade na medida em que é a punição da pessoa jurídica, da pessoa de direito privado que, quando atua com a administração pública, age de maneira corruptiva. Então, a gente já tem uma diferenciação aí, porque antes a gente tinha a punição das pessoas físicas envolvidas no ato. Mas isso não exclui a punição da pessoa física. De forma nenhuma. Ou seja, é o dono da empresa junto com a empresa. Exatamente. A gente tem a pessoa física do dono, no caso aqui, podendo responder civilmente, criminalmente por qualquer ato. E isso vai ser investigado, isso vai ser levado a cabo num processo separado. E a gente tem a pessoa jurídica que responde com o seu patrimônio pelos atos que são praticados pelas pessoas físicas que estão à frente dela. Se forem atos de corrupção, elas vão poder responder administrativamente com sanções de multa, com outras penas proibindo de licitar, no âmbito dessa lei anticorrupção. Então, o objeto dela é voltado para a punição da pessoa jurídica. E aí tem a questão do patrimônio que acaba sendo fundamental, né? Porque muitas vezes o patrimônio da pessoa física não é suficiente para poder fazer o ressarcimento de algum dano causado pela pessoa jurídica, por exemplo. Perfeitamente. A gente tem duas situações aí que são complicadoras e que, inclusive, fez com que essa lei fosse objeto de muitas críticas. Por quê? Quando a gente tem a punição da pessoa jurídica, todos que dela fazem parte acabam sentindo aquela aplicação daquela pena. Um exemplo, se nós fazemos parte da mesma pessoa jurídica e eu incorro num ato de corrupção, a pena que vai ser aplicada ou a multa que será aplicada por esse ato
vai atingir todos que fazem parte da pessoa jurídica. No caso, você, como cotista ou como acionista, pode ser, por exemplo, penalizada, pode ter um dano do ponto de vista financeiro por ocasião de um crime que foi cometido por mim. Mas tendo em vista que esse crime foi cometido através de uma pessoa jurídica, todos que fazem parte da pessoa jurídica podem sentir a aplicação dessa pena. Então, é mais amplo, na verdade, né? A punição da pessoa jurídica. Então, isso envolve também os acionistas? Todos. Acionistas, os cotistas, é a pessoa jurídica como um todo. Mas e aquelas pessoas, por exemplo, nas empresas de mercado aberto, que têm ações na bolsa e tudo isso, e as pessoas que têm aqueles tipos de ação que não dão direito a voto? Não tem. Na verdade, você tem aquela ação como um investimento. Perfeito. E espera obter um retorno. Perfeito. Né? A multa será aplicada para a pessoa jurídica. Também? Sim. Não, digo para o investidor também? Para todo mundo. A multa é aplicada para a pessoa jurídica. Quem faz parte dela? Seus investidores, seus cotistas ou acionistas ordinários ou preferenciais, não importa. A lei anticorrupção, ela se dirige à aplicação de sanção por ato de corrupção à pessoa jurídica. Além dessa lei, além dessa pena, a gente pode ter a sanção aplicável à pessoa física. E aí vai ser o administrador, ou o diretor, ou o gerente que cometeu o ato e vai responder civilmente ou penalmente, a depender do crime, no caso. Mas a pessoa jurídica, as penas previstas na lei anticorrupção são dirigidas à pessoa jurídica. Todo mundo é atingido pela aplicação da lei. Então, isso tem tudo a ver com a questão da confiança, né? Que você deposita nas empresas quando você adquire uma quantidade de ações. Perfeitamente. Como investimento. Perfeitamente. Por exemplo, por ocasião, não se aplica diretamente ao exemplo mais famoso da atualidade, que vem a ser a Lava Jato, porque a Lava Jato, na verdade, foi uma operação que foi deflagrada antes da entrada em vigor da lei anticorrupção. Então, em relação à Lava Jato, se novos atos de corrupção forem praticados pós entrada em vigor da lei, muito provavelmente toda a empresa, e isso inclui todos os seus acionistas, nacionais ou estrangeiros, podem sentir a aplicação da multa e das sanções previstas na lei, que prevê multa desde 20% do patrimônio líquido obtido naquele ano até 60 milhões de reais. São as multas previstas na lei anticorrupção. Isso também, né, causa de um lado pode causar uma preocupação no investidor, mas por outro lado também proporcionar no futuro do mercado, das empresas que atuam no mercado brasileiro, um nível de governança muito melhor. Com certeza. A ideia da lei é que ela consiga entrar nesse cenário que já se busca há algum tempo desenvolver no Brasil, de que as empresas acompanhem essas técnicas e esses mecanismos para desenvolver a boa governança. Na verdade, isso faz com que a empresa, a longo prazo, consiga obter algum resultado de investimento no mercado, porque vai se tornar uma empresa com maior liquidez, se torna uma empresa com maior confiança no mercado, isso faz com que novos investidores... Perfeitamente, publicidade, justiça, tudo isso. E isso, a médio e longo prazo, faz com que, com certeza, essa empresa ganhe uma outra notoriedade no mercado e produza resultados em cima disso. Mas, tendo em vista tudo que a gente está vendo por aí, me parece um caminho um tanto longo, né? É um processo ainda, um caminho é uma cultura, a ser... é uma cultura de organização. E, então, assim, acaba que essa lei aponta para um novo caminho, mas ela acaba não resolvendo o problema de corrupção no país. Na minha modestíssima opinião, a gente no Brasil tem talvez um hábito ruim, na minha visão, de que uma lei pode resolver um problema, seja ele qual for. Quiséramos nós que uma lei fosse capaz de resolver qualquer um dos nossos problemas. Agora é lei. Né? Não me parece apropriado. Me parece que a lei pode ser utilizada como um mecanismo para que as coisas possam ser melhor ajustadas. Mas o tema corrupção e uma lei anticorrupção, ela serve para isso, para funcionar como um mecanismo. Eu acho que ela pode ser muito bem aproveitada no que se refere ao aperfeiçoamento de alguns institutos? Sim, me parece que sim. Mas não me parece que a existência da lei pode promover a resolução em relação a esse tema, porque esse tema é um tema que chegou nesse grau de intensidade, de aperfeiçoamento no Brasil,
por uma ocasião da gente ter uma cultura de um povo e de uma cultura de organização que, infelizmente, politicamente e economicamente, tem esses desajustes em relação à questão da corrupção, nos vários níveis, político, econômico e social. Quando a gente tem a corrupção funcionando dessa maneira, nas organizações, não acontece de uma forma diferente na iniciativa privada. É preciso que uma cultura organizacional, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, exista e seja encorajada, que esses mecanismos funcionem para o combate, aos poucos, à corrupção, para que as empresas possam entrar nos eixos. Pelo menos na iniciativa privada, me parece que o passo a ser dado é esse. E no caso dos acordos de leniência e delação premiada, você acha que esses mecanismos, eles são eficazes no combate à corrupção? Então, é bom a gente entender, na minha opinião, eles auxiliam, né, a aplicação da lei, eles auxiliam o combate à corrupção, mas qual a diferença, né, de um para o outro? A delação premiada ela já existe no ordenamento jurídico há algum tempo. No direito penal, os penalistas já conversam sobre a aplicação de delação premiada há algum tempo, e o acordo de leniência ele acaba sendo mais falado agora porque a lei anticorrupção expressamente previu a possibilidade de acordo de leniência. Qual a diferença de um para o outro, né? Na verdade, a delação premiada, tanto a delação premiada quanto o acordo de leniência, eles têm por objetivo o aperfeiçoamento das investigações. De que maneira? Se a gente tem um crime que é cometido por uma pessoa física e esse crime envolve outras pessoas, essa pessoa ela pode, de forma colaborativa com as investigações, fornecer informações sobre esse crime. E aí a gente está falando da delação premiada no aspecto da pessoa física. O acordo de leniência, ele acaba tendo uma amplitude na medida em que ele se refere a uma investigação que envolve crimes praticados por uma pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, ela não comete crime sozinha. Então, a delação premiada é voltada mais para a pessoa física. Sim. E o acordo de leniência é semelhante, mas voltado para a empresa, para a pessoa jurídica. Exatamente, para a pessoa jurídica. Então, vamos, por exemplo, o que a gente tem ouvido falar muito ultimamente ser dito a respeito desse tema? Existem essas empresas que estão sendo investigadas pela Operação Lava Jato, no âmbito dessa operação. Quando essas empresas são citadas pelo Ministério Público, significa que ela já tem ali em relação a ela uma suspeição da prática de determinado ato. O que essa empresa faz? Na medida em que o Ministério Público cita pela confirmação da prática de um ato, porque ele já tem alguns indícios, a empresa ela pode contribuir com a investigação, trazendo novos agentes que não são objeto da investigação. Não são citados no processo, então, novas peças. Exatamente. Existe o interesse do poder público de obter novas informações para ampliar a investigação. Então, quando se fala, a Odebrecht ela tem o interesse de fazer o acordo de leniência. Por quê? Porque muito provavelmente as pessoas envolvidas naquele ato de corrupção podem fornecer ao Ministério Público novos elementos para que aquele processo possa, de uma forma mais ampla, atingir novos atores. Por exemplo, existem executivos que estão envolvidos e que o Ministério Público ainda não tem conhecimento, existem pessoas da administração pública que facilitaram esses contratos e que o Ministério Público ainda não tem conhecimento. A empresa, a pessoa jurídica, pode trazer essas informações e o Ministério Público pode se valer dela nesse processo, nesse acordo de leniência. Qual o problema do acordo de leniência? Eu mesma, eu costumo brincar e dizer isso para os meus alunos, atualmente, tendo em vista a forma como a matéria é regulamentada no Brasil, eu não tenho indicado que nenhum cliente faça acordo de leniência. Por que razão? Uma empresa faz um acordo de leniência hoje com o Ministério Público. Tendo em vista a regulamentação atual, que hoje está na seguinte fase, existe uma proposta e um projeto de lei para regulamentar o acordo de leniência, porque a forma como foi previsto na lei anticorrupção fica em aberto sobre qual é a garantia que a pessoa jurídica tem de que, a partir do momento que ela forneça essas informações, ela de fato vai obter um benefício isso em relação a isso. Exatamente. No caso da delação premiada e do acordo
de leniência, quer dizer, o nome delação premiada já sugere que o sujeito que está fazendo parte desse acordo, né, que ele tem alguma contrapartida. Perfeito. É exatamente jurídica. A ideia de uma colaboração premiada mesmo. Ele fornece a informação e, em contrapartida, considerando que ele praticou um crime, ele vai ter uma redução de pena ou uma remissão de pena, ou se a pena que fosse ser aplicada a ele fosse uma pena de multa, uma redução no valor da multa, a mesma coisa para a empresa. Então é um atenuante. Sim. Né? Sim. Colaborar com as investigações. É uma forma de você conseguir minorar a pena que seria aplicada para você. Só que no caso do acordo de leniência, pelo que você está explicando, ainda não tem uma regulamentação sólida que garanta essa contrapartida jurídica. É isso? Existem alguns complicadores. O primeiro é esse que você está mencionando perfeitamente, que existe ainda uma dúvida sobre de que maneira esse atenuante, essa premiação vai se dar para a pessoa jurídica. Por exemplo, se foi o Ministério Público que denunciou, e, a partir da denúncia do Ministério Público, foi feito um acordo de leniência. O acordo de leniência nada mais é do que a empresa sentar com a administração pública e fornecer informações para obter um prêmio, para obter aí algum tipo de benefício. Ok, mas tendo em vista os inúmeros órgãos de controle que nós temos no país, com competências sobrepostas, o que eu quero dizer com isso? Nós temos o Ministério Público que pode denunciar e aplicar e aplicar uma sanção. A gente tem as controladorias que podem investigar e aplicar sanções. Se você faz um acordo com o Ministério Público, vem um outro órgão de controle. Exatamente. E você vai ter que fazer 1000 acordos Perfeitamente. de leniência. Então, qual é a ideia? Por isso que eu disse para você que eu não... Um para cada controlador. Exatamente. O que eu digo para o cliente, olha, enquanto essa matéria está sendo tratada dessa maneira, é melhor que a gente espere, porque qual é a garantia de que, se você fornecer todas as informações nesse processo, futuramente você não seja novamente indiciado pelo mesmo problema, pelo mesmo crime, por assim dizer. Então, essa é uma dificuldade que hoje que aí também o acordo que você fez com um não vai valer para fazer com o outro. Exatamente. Como esse instituto foi tratado na lei anticorrupção, para o Ministério Público, que você vai ter a acrescentar para o outro? Nada, absolutamente. Mas o mais curioso nesse trajeto de evolução do instituto ao longo da trajetória da lei anticorrupção foi o seguinte: ele veio previsto na lei anticorrupção de forma lacônica, né, de forma ampla. Aí, em 2015, dezembro de 2015, foi editada uma medida provisória, que foi a medida provisória 713, já no apagar das luzes, porque foi em dezembro de 2015, afastando o Ministério Público e o Tribunal de Contas da formalização desse acordo de leniência. Esses órgãos são chamados ao final para que pudessem apreciar o acordo. O que isso gera do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, isso gera uma desconfiança e até uma perda de autonomia dos órgãos de controle, de forma que essa medida teve muita crítica de todos os órgãos de controle por essa medida provisória. Porque como é que, se a gente está falando de um ato de corrupção que acontece no âmbito da administração pública como empresa, você vai sentar a administração pública e a empresa e vai fazer um acordo? Sem o Ministério Público? Isso se demonstra complicado. Absolutamente inapropriado. Por conta disso, antes dessa medida provisória de fato se concretizar e virar uma lei, né, porque existe todo um processo legislativo de consolidação das medidas provisórias, essa medida caiu, foi proposto um projeto de lei, que foi um projeto de lei muito interessante, criado por um grupo de pessoas e proposto por um congressista recentemente, justamente regulamentando essa parte. Esse projeto de lei ele se deu a partir de um evento que foi criado no Rio, com o Tribunal de Contas, com a UERJ. Eu tive até o prazer de participar desse evento e assinar esse projeto de lei também, né, como um projeto de lei de iniciativa popular, pedindo a regulamentação do acordo de leniência no seguinte sentido. Primeiro,
que os órgãos possam atuar também, Tribunal de Contas, a Controladoria, o Ministério Público, não só na criação, na fase inicial de formalização, como no acompanhamento do acordo de leniência como um todo, que é que tipo de informação está sendo prestada pela pessoa jurídica. Que também você acaba eliminando o retrabalho. Com certeza. Também, com né? certeza. Porque se você resolve com um órgão controlador e depois outro órgão controlador precisa fazer também essa investigação, você vai ter que partir do zero. Então, se você já unifica todos. E, além disso, não vai haver interesse da própria pessoa jurídica se ela de puder participar, novamente. Exatamente. Então, existe esse alinhamento feito por esse projeto de lei e a nossa expectativa é que seja aprovado esse projeto. E qual vai ser o resultado disso, caso isso ocorra? E a gente espera que venha a ocorrer. Esse instituto vai ser, de fato, aplicado de uma maneira um pouco mais segura, não só por parte das pessoas jurídicas, mas me parece que também por parte dos órgãos de controle, porque vão participar do acordo. E, de fato, eu acho que esse mecanismo vai poder aí ser considerado uma evolução como parte da lei anticorrupção. E é justamente na parte que eu acho que pode produzir um resultado, considerando aí que a gente vê que tem inúmeras empresas envolvidas nessas operações aí, não apenas na Operação Lava Jato, mas como na Operação Zelotes, que também, em termos financeiros, já se comenta que tem muito mais repercussão financeira para o país do que a Operação Lava Jato, por ocasião do cruzamento das informações de doação de campanha com as empresas que obtiveram um benefício de isenção fiscal. Então, essa operação é uma operação, na verdade, bem maior do que a Lava Jato em termos financeiros e acredita-se que esse mecanismo possa produzir resultados bem interessantes nessa operação também. E acaba que você está criando, né, com esse movimento todo, acaba que está criando também uma nova forma de relacionamento das empresas com o próprio governo e do governo com essas empresas. Essencial, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? A gente teve aí a posição do STF em relação ao financiamento privado de campanhas, afastando essa possibilidade. Então, a gente já tem um novo cenário agora eleitoral. Onde... porque o partido político, por exemplo, enquanto uma instituição sem fins lucrativos, na medida em que você dá o recurso, você pode abater do seu imposto. Exatamente. Porque é uma organização com essa natureza. Certamente. Né? Então... Só que o partido político é diferente, por exemplo, de uma instituição de ensino, de uma igreja, né? De um projeto social de apoio às crianças. Certamente. Certamente. Então, assim, eu acho que esse cenário já faz com que a relação empresa-estado, empresa e sistema eleitoral, isso já vai ser modificado, a gente já vai poder ver isso. E mais ainda, com essas novas regras que são agora evidentes e patentes como importantes para o mercado, a sociedade clamando por uma série de questões que a gente só chegou no pé que chegou e a gente viu que a corrupção contribuiu muito para o esvaziamento de instituições sérias, para o sucateamento de instituições que são importantes para o país. Eu acho que na medida em que tudo isso acontece de forma integrada, isso pode fazer com que o resultado da lei anticorrupção, dos acordos de leniência, possam ser percebidos de uma forma mais clara, sobretudo de agora em diante. E como que você, enquanto professora, você está percebendo essa reação dos estudantes dentro do curso de Direito? Bom, o curso de Direito é um curso que instiga muitas pessoas para pesquisa e para fala no sentido político, no sentido questionador. E esse tema é um tema que não tem como, né? Por mais que não seja, mais ainda no curso de Direito, mas é um tema que faz parte da vida das pessoas, porque todo mundo se atinge por isso. Então, quando a gente fala em corrupção e em medidas para combate à corrupção no curso de Direito, os alunos têm muito interesse por esse tema. E eu, particularmente, me sinto privilegiada na área em que atuo, tendo em vista esse momento, porque hoje, basicamente, os grandes escândalos relacionados à corrupção são escândalos que envolvem empresas privadas, né? E a atuação dessas empresas com o Estado. Então eu procuro, e isso tem
surtido bastante efeito entre os alunos, ressaltar a importância do entendimento sobre os mecanismos de funcionamento dessas estruturas com a administração pública, porque não tem jeito. A gente vive num estado, num país enorme, onde o Estado não dá conta, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do tamanho do Estado, de realizar todas as atividades. O Estado precisa, então, do auxílio da iniciativa privada. De que maneira que isso acontece? Através das contratações. E como que essas contratações acontecem? E é justamente a temática do momento, em todos os níveis, não só no nível da União ou de grandes operações, como, por exemplo, a Operação da Lava Jato, a Operação Zelotes, não. Em todos os níveis, nos níveis municipais, como que a prefeitura precisa das empresas locais e como as empresas locais precisam estar no mercado para que elas possam atuar no seu município, contratar com a prefeitura de uma maneira que seja uma maneira saudável. Essa é a temática atual que se debate no curso de Direito e isso tem provocado nos alunos bastante interesse, o que me deixa muito feliz. Me parece que esse tema, corrupção, até bem pouco tempo atrás, era muito falado do ponto de vista da administração pública. As pessoas falavam muito de corrupção do ponto de vista da administração pública, porque associavam isso a uma prática que estava no ambiente político. Na iniciativa privada, esse tema começou a ganhar fôlego agora, por ocasião desse monte de coisa que a gente está vendo por aí. Professora Caroline, infelizmente nosso tempo já se esgotou, mas a gente poderia continuar conversando aqui muito mesmo a respeito desses pontos tão importantes. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu é que agradeço, em nome do curso de Direito, em nome do Unifeso. É uma grande oportunidade. Eu vou aproveitar para falar uma coisinha apenas, à vontade. Que é no curso atualmente, e tem relação até com a última pergunta que você fez, a gente tem um grupo de pesquisa que funciona com essa temática. O nosso estudo é sobre mecanismos de controle e combate à corrupção nas pessoas jurídicas. E aí a gente procura tentar trazer para esse grupo de pesquisa questões contextuais de Teresópolis. O que acontece aqui, de que maneira as empresas que estão aqui podem se qualificar e se aperfeiçoar para poder atender as demandas da prefeitura e também para poderem se estabelecer no mercado de uma maneira um pouco mais saudável do que elas hoje se encontram. Então, todo mundo está convidado, se um dia você quiser lá participar do grupo de pesquisa. A gente funciona de forma quinzenal, na sexta-feira. Sempre somos eu, alguns alunos do curso de Direito, com a participação também de algumas pessoas do Observatório Social de Teresópolis. E ele é aberto. E a gente organiza de forma aberta justamente para que possa ter esse compartilhamento com os alunos. Qualquer pessoa pode ir. Sextas-feiras, quinzenais. Exatamente. A gente deixa uma agenda disponível sempre na coordenação do curso de Direito. Se vocês entrarem em contato com a coordenação, qualquer um que queira entrar em contato, vão ter lá as informações sobre as reuniões, não só do meu grupo de pesquisa, mas de todos os outros que o curso de Direito possui. Atualmente, hoje, salvo melhor juízo, são 8 grupos de pesquisa com temáticas diferentes. A minha agenda é na sexta-feira, de forma quinzenal, está todo mundo convidado. Tenho certeza que se alguém que participe de uma associação ou que participe de uma câmara de dirigentes lojistas, qualquer pessoa que tenha interesse na temática vai ser super bem-vindo. Professora, mais uma vez, super obrigada pela sua participação e vai ser um prazer recebê-la em outra oportunidade para a gente continuar essa conversa ou trazer também outros pontos tão importantes para a nossa conjuntura atual. Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigada. Voltamos já. Não saia daí. Fique com a gente.